Olá, pessoal, espero que todos vocês estejam bem. No nosso papo de estatística de hoje, eu quero abordar com vocês alguns questionamentos que permeiam o ensino da estatística. Esses questionamentos, quando respondidos e, na realidade, quando compreendidos, nos faz querer a cada dia aprender mais, divulgar mais e aprimorar sempre as aplicações de métodos estatísticos em situações do nosso cotidiano. Esses questionamentos que eu falei se resumem então em compreender o que é estatística, qual a sua importância, por que aprender, o que aprender e depois então falar um pouco sobre as aplicações de estatística. O que é estatística? Estatística é o conjunto de técnicas que permite coletar, organizar, descrever, analisar e interpretar os dados, vindos de estudos, de experimentos realizados em qualquer área do conhecimento. Então, é com a estatística, com esse conjunto de técnicas, que nós vamos fazer o tratamento da informação, a partir da obtenção desses dados. Dados geram para a gente a informação. E aí, é muito importante que a gente saiba distinguir ali qual que é o tipo de estatística que vai melhor representar os resultados que eu posso obter a partir dessas informações. Então, eu vou ter que me adentrar dentro de análise de estatística descritiva, vou ter que fazer ali a exploração dos meus dados, preciso fazer cálculo de probabilidade a partir de algum comportamento que eu consigo visualizar ali no meu conjunto de dados obtidos, na minha amostra. Eu vou partir para aplicar métodos de inferência estatística para poder tirar conclusões sobre a minha população de interesse, e para isso, então, eu vou estar ali controlando os erros. Então, existem essas três vertentes aí que a gente pode estar explorando dentro da estatística para poder obter aí esses resultados, que é o que a gente quer no final das contas, né? Então, fazer o levantamento da informação é a primeira coisa que nós vamos fazer. A partir desse levantamento das informações, nós precisamos então organizar os dados, tentar encontrar ali algum padrão. Por exemplo, se eu pego aqui os meus dados do Covid, já que a gente está aí vivendo, né, nessa pandemia presente ainda vigente aí, se eu olhar essa tabela depois que eu fiz a coleta de informações relacionadas ao Covid-19, qual é a informação que eu posso tirar dessa tabela? E mais que isso, de que forma que eu vou apresentar as conclusões que eu vou retirar dessa tabela? Tá, mas então, se eu tenho levantamento dos meus dados, eu preciso gerar resultados para ter conclusões a respeito desses meus resultados. Por que é importante, então, utilizar a estatística? Para que ela serve? Nós temos visto disparado aí em várias mídias, né, que nós temos acesso, que a estatística é a ciência da aprendizagem a partir de dados. Então, ela vai ser importante para quê? Para me permitir tomar uma decisão diante de alguma incerteza e, com isso, eu consiga justificar cientificamente essas decisões que eu vou tomar, né, a partir dos meus resultados ali obtidos. Claro, para isso eu vou aplicar métodos apropriados, com isso eu vou estar minimizando as incertezas presentes na ocorrência de determinados fenômenos. Por exemplo, para eu ter uma noção melhor do comportamento de casos do Covid, que tanto se fala, a gente acaba por utilizar a tão falada média móvel. Por quê? Porque a média móvel ela busca diminuir as oscilações, a variabilidade diária que eu tenho das ocorrências de novos casos, de novos óbitos. Ou seja, para eu não ter aquela variação tão grande entre os dias, eu escolho o uso de um modelo de médias móveis que vai estar trabalhando em cima das incertezas aí e vai me gerar resultados mais concisos, então, né? Então, a estatística serve porque ela nos dá a síntese de resultados, nos permite gerar predições e vai possibilitar aí a tomada de decisão baseada cientificamente em algum método. E por que que eu aprendo estatística, né? Um outro levantamento, outro questionamento que a gente faz aí, que permeia estatística. Por que que eu vou aprender? Bom, eu vou aprender estatística para evitar possíveis erros de generalizações que não sejam confiáveis. Nessa tirinha aqui, nós temos um exemplo de um milagre da estatística. Vem um morador lá, né, de rua e diz: eu não tenho onde morar. Aí vem um outro ser e fala: eu tenho 2 casas.
Olha o milagre da estatística. Lá no Jornal do Povo fizeram a média de casas por habitantes, né, de uma determinada cidade e foi publicado que há casas para todos os moradores dessa cidade, conforme pesquisa. Pô, gente, é uma generalização não confiável, né? Então a gente tem que ter um pouco de senso crítico para entender o que gerou aquele resultado que dizem que usaram em si a estatística, né? Por que aprender a estatística? Porque é preciso ter também um senso crítico que correlação não implica em causalidade. Por exemplo, se eu pego o número de horas, vou coletar, né, informações sobre o número de horas na frente do computador de estudantes de uma determinada disciplina e vou verificar qual é a nota na UC. Pode ser que quando eu plotar esse gráfico de x em função desse y, eu veja ali uma tendência crescente acontecendo. Mas, ou seja, eu estou tendo então uma correlação positiva. Eu diria que quanto mais horas o estudante passa na frente do computador, maior vai ser a nota naquela disciplina. Mas será que isso é verdade? Será que todas as horas que esse estudante passou na frente do computador realmente tem alguma influência, vai acarretar numa maior nota na UC? Ou seja, correlação não implica em causalidade. Come on, né, gente? Come on. Bom, gente, também temos que aprender estatística para não nos depararmos em achômetros errados, trazer afirmações erradas a respeito de algum dado que não é comprovado, não teve nenhuma metodologia científica aplicada ali para obter aqueles resultados. Uma brincadeira aqui, né? Coloquei o estatístico, que é ex-prefeito e atual governador de São Paulo, João Dória, saiu na revista, na Folha de São Paulo, né, em 2017, uma informação que nenhum estudo é necessário sobre mortes nas marginais, segundo, né, o Dória. E aí, no meio do ano, ele chegou até a dizer que essas mortes acompanhavam um aumento de 15% no fluxo de veículos nas principais vias, com base não sei no que, com base no achômetro dele, porque nem a SET lá tinha essas informações. E aí, quando questionaram ele, né, sobre essa estatística que ele deu, ele falou que esses dados vêm da impressão dele, que ele sentiu. Então, assim, é um achômetro. E a gente não pode continuar disseminando informações que venham de achômetros, né? Que venham de subjetividade própria nossa. Então, por isso que nós temos que aprender estatística também. Um outro caso do porquê aprender estatística é para não cometer o seguinte erro. Se eu ploto esse gráfico para vocês, em que a gente tem no eixo do X o ano e no eixo do Y o PIB em milhões de um determinado país, né? País qualquer aí, não sei do qual que é, mas eu trouxe esse gráfico para vocês. E se eu perguntar, o que você pode concluir sobre o PIB desse país que está representado no gráfico abaixo? Bacana, professora. Parece que o PIB está lá todo felizão da vida, todo ano aumentando, legal, né? E se eu der uma dica para vocês que quando a gente está analisando um gráfico, eu preciso olhar com muito cuidado nos valores dos eixos. Por exemplo, esse daqui é o mesmo gráfico que eu tinha no slide anterior, só que eu tenho que desconfiar de algumas distorções que podem estar acontecendo devido à escala, devido à forma que o gráfico está sendo me representado, né? Está sendo me mostrado. Então, se eu pego e ploto para vocês esse gráfico um pouco mais, com um zoom um pouco melhor, olha só o que a gente tem sobre essa inclinação. Ela não parece ser uma inclinação tão acentuada quanto se a gente estivesse olhando, né, nesse gráfico da esquerda aqui. Então, temos que ter muito cuidado ao analisar gráficos, gente. A gente tem que olhar para os valores dos eixos, não posso confiar nos tamanhos e nas inclinações, eu tenho que ter um certo rigor estatístico, um cuidado em entender qual é a variabilidade que está sendo apresentada aqui. Esse gráfico ele estava começando aqui o eixo do y num valor de y igual a 400. É isso que faz aparentemente indicar uma tendência mais positiva, mais crescente, mas quando eu faço a plotagem desse gráfico
Saindo do meu y igual a zero, eu vejo que essa inclinação ela não é tão acentuada. Então, não devo confiar apenas nos tamanhos e inclinações. Eu tenho que ter esse senso crítico, esse senso estatístico para poder fazer a interpretação dos meus gráficos, tá? É importante sempre usar valores relativos para entender a verdade que possa estar atrás dos meus dados. E vale, então, sempre aquele cuidado, que a junção do meu gráfico e o respectivo título dele tem que ser autoexplicativo. Eu não posso ter dúvida em nada, eu tenho que conseguir dar toda a informação que o gráfico, juntamente com o seu título, está passando, só pela análise desse gráfico mesmo, tá bom? Ok, então nós vimos aí por que aprender. Então, o que é que eu tenho que aprender? Algumas definições importantes, a gente sempre tem que passar por ela ali. O que é a população? A população são o somatório dos meus indivíduos, dos meus elementos que têm uma característica em comum e que eu tô sujeito ali à minha análise estatística, né? Censo é a análise de todos esses elementos, né? E nós temos a amostra. A amostra é o subconjunto que eu retiro dessa minha população, onde eu vou supor que essa amostra seja representativa da minha população, né? E aí, dependendo de qual a variável que é o meu interesse em estudo, eu tenho que saber classificá-la. Qual é o tipo de variável que eu vou trabalhar? Por quê? Porque dependendo se eu estou trabalhando com variável ordinal ou se eu estou trabalhando com uma variável ali quantitativa, vai mudar os métodos que eu venha a aplicar. Vai mudar os tipos de gráficos que eu vou usar, vai mudar o tipo de associação, tipo de método de associação que eu possa estar querendo verificar entre as minhas variáveis. Então, na verdade, a estatística ela vai se representar através desse fluxograma aqui. Então, eu tenho a minha população, né, que em alguma determinada característica em comum ali, vou aplicar técnicas de amostragem, técnicas apropriadas, dependendo da homogeneidade existente, presente ou não, né, em toda a minha população, aplico técnicas de amostragens corretas. Depois que eu obtenho a minha amostra e eu consigo retirar ali as minhas informações referente àquela característica que eu quero estudar, eu passo pela parte da estatística que a gente chama de análise descritiva, então eu posso me ater ali de usar tabelas, gráficos, medida, resumo, associação entre variáveis, dependendo da classificação da minha variável de interesse. Daí eu consigo ter uma noção, né, das informações contidas nos meus dados, já faço ali já obtenho ali aqueles resultados exploratórios, já consigo ter uma noção do comportamento da minha variável, e aí sim eu venho aqui na parte de inferência estatística. Aí aqui na inferência estatística, vou lidar o que eu quero usar? Eu vou trazer informações através dos meus estimadores pontuais, ou vou colocar estimadores intervalares, usar intervalos de confiança, porque no intervalo de confiança eu estou levando em consideração incertezas, o que dá um cunho científico mais apoiado, melhor para o meu resultado de estimativa, sim, então vou usar intervalo de confiança. Também quero fazer um teste de hipótese, no meu problema, na minha situação problema, foi levantada uma determinada hipótese, então nessa parte de inferência estatística que eu vou aplicar um teste de hipótese apropriado para o que eu quero responder. Ou modelos estatísticos, será que o que eu vou ter que fazer é a aplicação de algum modelo estatístico? Estou trabalhando com uma regressão linear, é linear simples, é linear múltipla? Não, estou querendo verificar a ocorrência, a incidência de determinada doença, então preciso trabalhar ali com a regressão logística, vou trabalhar com outros modelos estatísticos, vou partir para modelos não paramétricos, e aí tem toda a discussão, tem todo o embasamento teórico para a gente poder definir e decidir qual o melhor método estatístico, dentro aqui da inferência estatística, que deve ser utilizado para depois você poder disseminar aí os resultados que você venha a concluir. E claro, dessas conclusões que você obtém, como a gente teve o cuidado ali, se ateu ao cuidado de aplicar técnicas de amostragens corretas, então nós vamos poder generalizar a partir da minha amostra para toda a minha população, que esses resultados podem ser válidos também, tá bom?
Bom, então, resumidamente, quando eu falo em estatística e no que aprender, principalmente quando eu estou na academia ou eu estou fazendo o levantamento de alguma pesquisa estatística, né, em si, eu vou ter que passar por algumas etapas, e dentro dessas etapas, cada uma delas, eu vou ter ali alguma abordagem estatística ou não. Então, primeiro, minha pesquisa estatística, eu vou ter que definir o problema, né, o tema que vai nortear aqui a minha pesquisa. Então, eu tenho que formular qual que é o plano de coleta. Aqui eu vou utilizar aquelas técnicas de amostragem, porque eu vou definir qual é o melhor instrumento para coletar, de qual é a minha população em estudo, então qual é a técnica de amostragem mais correta para aquele determinado tipo de população. E aí eu vou fazer a coleta dos meus dados. Então, aqui eu vou executar o meu plano de coleta dos dados com um instrumento que foi proposto, que foi levantado ali, que seja apropriado à minha população em estudo e ao que eu quero responder na minha pesquisa. Depois que eu fiz esse levantamento, claro, vai ter a etapa de você vai fazer ali a limpeza dos seus dados, você vai tentar identificar alguns padrões, ou seja, eu vou entrar na parte de análise desses dados coletados, tentar ali organizar e analisar os meus dados, as minhas informações. Depois disso, que eu vou entrar na parte de apresentar os meus dados coletados, expor os resultados da minha pesquisa, utilizando os métodos estatísticos apropriados para tal. Em que é usada, gente? Outro questionamento que permeia aí a estatística. Hoje em dia, mais do que nunca, todo mundo sabe que a estatística é usada nas mais diversas áreas de aplicação. No nosso cotidiano, prévias eleitorais, pesquisa de mercado, direto a gente recebe telefonemas querendo saber se um determinado produto que a gente adquiriu, como que foi a venda, se o produto é satisfatório. Inferência espacial também muito utilizada, o pessoal aí que de produção de alimentos, eles necessitam muito dessa parte da estatística, estudar ali a questão quanto que está interferindo a declividade de um terreno, e aí junta isso relacionada com índices pluviométricos. Temos também a estatística presente em previsões de mercado, previsões de tempo. Controle de qualidade, cada vez mais e mais nós vemos quanto as indústrias, as empresas estão sendo rigorosas e usando os métodos mais adequados para poder ter um controle de qualidade ali de ponta, um padrão alto mesmo, para preencher os ISOs que eles têm que se submeter aí. E nos esportes, por que não, né? Nos esportes, hoje em dia está sendo usada muita estatística, até mesmo para prever aí, para predizer qual vai ser o desempenho dos jogadores. E não somente, né, pequenas tabelas. Às vezes a gente acha, isso daqui é em tabelas de campeonato. Não só nisso. Hoje em dia existem muitos estatísticos trabalhando junto com os times aí para poder até tá desenvolvendo estudos ali sobre o desempenho dos próprios jogadores, tá? É uma área também em bastante expansão. E por fim, né, nós temos aí, aqui eu trago para vocês esse slide em que nós podemos ressaltar mais uma vez como a estatística é a peça-chave do futuro. Então, eu tenho diversas situações a resolver em que eu posso associar a ela alguma técnica estatística mais apropriada. Por exemplo, quero descobrir associações entre variáveis, medidas de associação, eu vou usar como sendo a técnica. Quero agrupar itens por similaridade? Uma análise de agrupamento. Vou determinar a relação entre variáveis dependentes e independentes? Vou usar então um modelo de regressão, um modelo, será que vai ser linear, logístico, polinomial? Se eu quero predizer o comportamento de uma série, compreender o mecanismo que gera ali uma série temporal, vou usar método de análise de séries temporais. Classificar padrão? Então vou usar método de classificação, Decision Tree, redes neurais artificiais, Support Vector Machine. E se eu preciso resolver uma situação relacionada a um text mine? Então, existem métodos de classificação ou agrupamentos que são puramente estatísticos, métodos de modelagem estatística aí para poder chegar no resultado que se quer. Então, eu deixo aqui, né, para vocês que tenham cuidado, né, de tudo que a gente hoje acessa na internet. Isso gera informações, isso gera
dados, informações que vão ser utilizados em alguns algoritmos, que esses algoritmos estão nos sondando a todo momento. Então, quando aparecem aquelas sugestões em páginas da web, você olha essa promoção de uma geladeira tal. Não é a Madame Zaza que sabe que você está a fim de comprar uma geladeira. É porque em algum momento esses algoritmos já captaram uma busca sua feita. Esse é só um dos exemplos, né, que a gente pode trazer aí para vocês sobre essas estatísticas que estão no nosso redor, que estão captando aí o nosso perfil, as nossas informações. Por isso, tenham a estatística como sua amiga, não a ignorem. Então, eu deixo aqui o meu incentivo para vocês a se interessarem, buscar aprender sempre mais de estatística, porque a gente vê que a cada dia mais é possível ver, é possível presenciar o uso desses métodos estatísticos em situações práticas, né, do nosso cotidiano. E cabe a nós, no mínimo, né, ter um olhar crítico, reflexivo sobre os resultados apresentados, para a gente poder saber julgar aí sobre a sua veracidade, a sua propagação. Então, não sejamos meros espectadores de afirmações, de estatísticas que surgem por aí, mas que sejamos pessoas críticas, reflexivas, que saibam discutir sobre, que saibam corroborar aí com a disseminação, né, de afirmações corretas, tá bom? Agradeço aqui a atenção de vocês e, como sempre, desejo bons estudos a todos.